Olá pessoal, eu Divaguear do canal Florear, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aulinha das nossas baianinhas, gente. Espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que aqui nós temos bastante novidade, tá? E se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o joinha de vocês, gente, tá? Para que vocês possam me ajudar dessa forma. E eu ajudo vocês trazendo novidade como esse lindo trabalho aqui, ok? Então vamos lá ao passo a passo, espero que vocês gostem, gente. Beijo, vamos a nossas aulinhas. Começar a partir dessa carreira aqui, acima dessa carreira de 5 pontos na cor verde, vamos trabalhar com a cor rosa, da cor que nós completamos aqui a nossa manguinha, tá? E aí vocês comecem a de vocês, a cor que vocês iniciaram as manguinhas, ok? Então vamos começar aqui, colocando a ponta da nossa linha aqui para melhor acabamento, certo? Vamos trabalhar aqui 5 pontos nessa carreira. Da esquerda para a direita, prendemos aqui a nossa perninha de linha para melhor acabamento, ok? Vamos então fazer 5 pontos nessa carreira, certo? Dessa maneira, guardando aqui as pontinhas de linha, vamos trabalhar 5 pontos da direita para a esquerda, vamos completar 5 pontos. Bom, gente, aqui vamos cortar o acabamento da nossa linha dessa maneira, para melhor acabamento, certo? Bom, chegamos aqui. Vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior dessa maneira, da esquerda para a direita. Trabalhamos o nosso primeiro ponto, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Fazemos esse primeiro ponto. Vamos retomar esse primeiro ponto dessa forma, da direita para a esquerda. E aqui vamos fazer o nosso segundo ponto dessa maneira, certo? Vamos retomar esse segundo ponto aqui, finalizando esses 2 pontinhos, certo? Ficando assim, vamos retomar o primeiro ponto da primeira carreira dessa maneira e o segundo ponto de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, que ficamos aqui, temos 2 pontinhos de gráfico aqui em amarelo. Então, entre esses 2 pontinhos do gráfico, nós temos um ponto vazio aqui, e é ele que nós vamos fazer e completar o nosso pontinho dessa maneira, de cima para baixo, tá? Agora vamos retomar ele, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, e aqui, conduzindo a nossa agulha para a carreira inferior, para finalizar a nossa carreirinha aqui, certo? Retomamos esse primeiro ponto, novamente mais um ponto retomando, certo? E vamos retomar o último ponto da primeira carreira, certo? A nossa agulha ficou entre um ponto à nossa direita e um ponto à nossa esquerda, ok? Vamos trabalhar primeiramente da nossa direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos retomar ele para que possamos conduzir o nosso segundo ponto, dessa maneira, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Ok? Vamos retomar esse primeiro ponto e aqui finalizando essa segunda carreira, ok? Conduzindo assim a nossa agulha para a carreira superior. Bom, gente, ficando para a nossa esquerda 2 pontos, ok? Vamos trabalhar primeiramente da nossa esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Vamos trabalhar os 2 pontos, ok? Dessa maneira. Agora vamos retomar os 2 pontinhos dessa forma. E vamos continuar da esquerda para a direita, ok? Vamos continuando aqui essa carreira, nós vamos trabalhar 7 pontos a mais aqui nessa carreira, certo? Da esquerda para a direita, vamos trabalhar mais 7 pontos. Concluindo aqui, mais 7 pontos e ficando esta carreira com 9 pontos, ok? Dessa forma. Bom, gente, agora vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior dessa maneira. Conduzindo a nossa agulha para a nossa direita, da esquerda para a direita, vamos trabalhar um ponto para a nossa direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Dessa forma, agora vamos retomar o nosso primeiro ponto aqui, de cima para baixo. Agora, gente, vamos trabalhar da direita para a esquerda. Agora, gente, vamos trabalhar 11 pontos para a nossa esquerda, da direita para a esquerda, tá? Concluindo 12 pontos ao todo nessa carreira, ok? Então, vamos lá, completar os 12 pontos. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Para você que já iniciou o nosso bordado, é o preenchimento da nossa pala, tá? Dessa forma. Então, chegamos até aqui. Vamos mudar a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. A nossa agulha ficou entre um ponto à nossa esquerda e 2 pontos à nossa direita, certo? Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente e não para você. Vamos retomar esse primeiro ponto e aqui vamos trabalhar mais 2 pontos para a nossa direita, certo? E concluindo aqui 3 pontos, ok? Agora vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior. Vamos trabalhar para a nossa esquerda, tá? 5 pontos. Vamos trabalhar aqui 5 pontos para a nossa esquerda. Da direita para a esquerda, vamos trabalhando aqui 5 pontos.
Bom, gente, agora vamos retomar todos esses 5 pontos para poder trabalhar nossa carreira para a nossa direita, certo? Concluir o restante da nossa carreirinha, ok? Vamos então retomando os 5 pontos. Vou retomar aqui e vocês continuam daí. Bom, gente, chegando aqui, vamos trabalhar mais um ponto para que nós possamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, que nós temos um pontinho abaixo aqui, sozinho, entre um ponto do gráfico e outro, certo? Vamos trabalhar aqui de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Vamos trabalhar esse primeiro pontinho aqui que está sozinho. Vamos retomar esse ponto para que possamos continuar a nossa carreira superior, certo? Agora vamos trabalhar 2 pontos para a nossa direita, de cima para baixo, nessa carreira superior. Vamos trabalhar aqui 2 pontos, dessa maneira. Certo? Aqui novamente nós vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior, que temos um pontinho vazio aqui entre um ponto do gráfico e outro. Vamos trabalhar assim, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Trabalhamos assim. Vamos retomar esse primeiro pontinho aqui para que possamos dar continuação à nossa carreira superior, tá? Finalizando dessa maneira esse pontinho que está solto. Então vamos continuar trabalhando mais 2 pontos de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você na nossa carreira superior. Vamos trabalhar 2 pontos dessa forma. Gente, agora vamos retomar aqui a nossa carreira inferior dessa maneira, fazendo esse cruzamento de linha, ok? De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, dessa forma. Agora vamos retomar esse pontinho para que possamos dar sequência à nossa carreira superior. Bom, gente, vamos trabalhar mais 2 pontos na carreira superior e aqui poder conduzir a nossa agulha para a carreira inferior novamente para trabalhar um só ponto nessa parte inferior aqui, fazendo esse cruzamento de linha. De baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Vamos trabalhar esse primeiro ponto aqui, vamos retomar ele para que possamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior e dando sequência à nossa carreirinha superior dessa forma, trabalhando mais 2 pontos. De cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? Novamente vamos conduzir a nossa agulha para a carreira inferior e agora vamos trabalhar 2 pontos, dessa maneira, fazendo esse cruzamento de linha, certo? De baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Vamos trabalhar o primeiro e o segundo ponto, ok? Agora vamos trabalhar conduzindo aqui esse primeiro e o segundo ponto, certo? Dessa forma. Vamos conduzir a nossa agulha para a nossa carreira superior, aqui completando a nossa carreirinha, trabalhando mais 4 pontos, ok? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para frente, para você, certo? Dessa maneira. Bom, gente, aqui vamos concluindo os 4 pontos, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Na nossa carreira superior, nós temos 2 pontos para trabalhar da direita para a esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Trabalhamos os 2 pontos, certo? Dessa forma. Vamos retomar esses 2 pontos, conduzindo a nossa agulha da esquerda para a direita. No segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha para a agulha da direita para a esquerda. Retomamos o primeiro, o segundo e o terceiro ponto, mudamos a posição da nossa agulha no terceiro ponto aqui, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira, para que possamos continuar a trabalhar a nossa carreira superior, tá? Vamos com a agulha da direita para a esquerda, vamos trabalhar 12 pontos, a agulha de baixo para cima, apontando diretamente para frente, não para você. Você vai trabalhar 12 pontos da direita para a esquerda, ok? Vou fazer aqui e vocês continuam com a de vocês aí. Bom, gente, aqui nós trabalhamos os 12 pontos, agora vamos conduzir a nossa agulha para a nossa esquerda. Da direita para a esquerda, vamos trabalhar 2 pontos, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro e o segundo ponto dessa maneira. Bom, gente, agora nós temos 2 pontos na nossa carreira inferior. Vamos fazer esse cruzamento de linha da direita para a esquerda, trabalhando nesse primeiro pontinho, dessa forma, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Trabalhamos na nossa carreira inferior dessa maneira. Vamos fazer esse cruzamento de linha e vamos trabalhar o nosso segundo pontinho, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, da esquerda para a direita, certo? Dessa forma, vamos trabalhar o segundo ponto. Agora vamos retomar esse segundo ponto para que possamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior e aqui retomar o primeiro e o segundo ponto dessa carreira. Dessa maneira, certo? Para que possamos trabalhar o nosso terceiro ponto dessa forma, conduzindo assim a nossa agulha para a carreira superior, ficando aqui a nossa agulha entre 2 pontos à nossa direita e 2 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente da nossa esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Trabalhamos o primeiro e o segundo ponto, certo? Agora vamos retomar o primeiro e o segundo ponto aqui, poder fazer os 2 pontos sequência da nossa carreira, tá? Completando aqui 4 pontos, de baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você, ficando dessa maneira. Agora tomar o primeiro ponto, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos trabalhar agora dessa maneira, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos trabalhar 8 pontos. Da esquerda para a direita, vamos trabalhar 8 pontos, ok? De cima para baixo.
Mudamos a posição da nossa agulha no 8º ponto, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, a nossa agulha ficando entre 1 ponto à nossa esquerda e 3 pontos à nossa direita. Vamos trabalhar dessa maneira, de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Vamos retomar o primeiro ponto e vamos trabalhar os 3 pontinhos à nossa direita, certo? Agora vamos trabalhar os nossos 3 pontos à nossa direita, certo? De baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Trabalhamos o primeiro, segundo, terceiro ponto dessa mesma maneira. Certo? Bom, um ponto, mudamos a posição da nossa agulha para conduzir a nossa agulha para a carreira inferior dessa maneira. Bom, gente, agora vamos trabalhar, ficando aqui a nossa linha entre 2 pontos à nossa esquerda e 1 ponto à nossa direita. Vamos trabalhar primeiramente da nossa direita, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vou acrescentar um pouquinho que melhora para vocês aí, né? Vamos lá. Agora vamos retomar esse primeiro ponto, assim conduzindo a nossa agulha para os nossos pontos da nossa esquerda, tá? De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Você vai trabalhar o primeiro e o segundo ponto, tá? Formando aqui 3 pontos nesta carreira. Deixando aqui no centro 1 ponto do gráfico, certo? Vamos lá, retomando 2 pontos, né? O primeiro ponto de cima para baixo e o segundo ponto de baixo para cima, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira, certo? Agora vamos trabalhar o primeiro ponto, conduzindo a nossa agulha aqui, retomando esse primeiro ponto, dessa maneira. Aí a linha ia dando um nó aqui, gente. Bom, retomamos esse primeiro ponto, conduzindo a nossa agulha agora para a carreira superior, trabalhando aqui, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o primeiro e o segundo ponto. Agora vamos retomar o primeiro e o segundo ponto dessa maneira, fazendo com que finalizar os nossos pontinhos, certo? Dessa forma. Agora vamos retomar todos os pontos necessários, tá? De baixo para cima. Mudamos a posição da nossa agulha e vamos retomar todos os pontos que aqui preparamos, tá? Vou aqui retomar os meus pontos e vou acelerar um pouco o vídeo, tá? E vocês continuem o trabalho de vocês daí. Então, continuamos aqui. Vamos completar todos esses pontinhos amarelo aqui do gráfico. Vamos completar com a nossa linha verde, da cor do contorno da palhinha, ok? Dessa maneira, vamos fazer todos os pontinhos soltos que tem sobre essa palhinha, tá? Fazendo as estampas de cada pontinho. Vamos trabalhar assim, dessa maneira, retomamos esse ponto e aqui vamos finalizar este ponto dessa maneira, conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, ok? Dessa maneira, vamos conduzir a nossa agulha para o nosso lado avesso e para que possamos melhor finalizar o nosso trabalho, certo? Conduzindo a nossa agulha por baixo da trama do nosso bordado e da trama do tecido, ultrapassando a nossa agulha dessa maneira. Gente, não deixa a agulha ultrapassar para o lado direito do seu trabalho, tá? Novamente, conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do nosso bordado, certo? E vamos conduzir novamente por baixo da trama do tecido dessa maneira, certo? Assim. Mais uma vez, conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do nosso bordado e da trama do nosso tecido, ultrapassando dessa maneira. E aqui vamos finalizar cortando aqui a nossa linha no pezinho do nosso bordado, certo? Ficando dessa maneira. E assim vamos trabalhar todos esses pontinhos da nossa pala e também os pontinhos da nossa manguinha, ok? Vou aqui finalizar, né? Agora que já demonstrei para vocês como devemos fazer, vamos trabalhar os demais pontos, ok? Agora vamos trabalhar acelerar um pouco o nosso trabalho. Então, meninas, ficando assim estampada a pala e as manguinhas da nossa baiana. Agora, gente, vamos trabalhar com a cor da pele dela, que no caso eu vou fazer ela moreninha, né? Mas vocês bordam da cor que vocês preferirem a baiana de vocês, certo? Agora nós vamos começar a nossa carreirinha aqui na pala do vestidinho, ok? Então, vamos aqui começar. Começamos normalmente aqui o começo do pescocinho, né, da nossa baiana, a agulha de baixo para cima, apontando diretamente para frente, não para você. Ok? Organizando aqui a nossa linha. E vamos trabalhar. Escondendo aqui a pontinha da nossa linha, vamos trabalhar. Vamos começar aqui a nossa carreirinha com 6 pontos, ok? Escondendo aqui a ponta da nossa linha, para que possamos fazer um ótimo acabamento, tá? Dessa maneira. Vamos trabalhar 6 pontos, certo? De baixo para cima, da esquerda para a direita. Bom, gente, agora trabalhamos aqui 3, vamos trabalhar 4 pontos e vamos cortar a pontinha da nossa linha para dar um ótimo acabamento, certo? Dessa maneira. Ok? Então, gente, aqui trabalhando 6 pontos, certo? 6 pontos. Finalizamos aqui o 6º ponto. Vamos conduzir a nossa agulha da
esquerda para a direita, aqui, fazendo esse cruzamento, vamos trabalhar de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, o nosso primeiro ponto. Certo? Vamos retomar esse primeiro ponto para que possamos conduzir a nossa agulha para a nossa esquerda, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, certo? Dessa maneira. Agora, gente, vamos completar aqui 9 pontos, ok? Vamos completar aqui 9 pontos. Bom, gente, completando aqui os 9 pontos, vamos retomar 3 pontos, ok? Vamos retomar, fazendo esse cruzamento de linha por 3 pontos, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Dessa forma, o primeiro, o segundo ponto, o terceiro ponto, mudamos a posição da nossa agulha para conduzir a nossa agulha para a carreira próxima. A nossa carreira próxima é a nossa carreira superior. Agora, gente, vamos trabalhar 6 pontos da esquerda para a direita. Vamos trabalhar 6 pontos, aqui subindo o pescoço. E dessa maneira, nós vamos trabalhar 2 carreiras iguais. Essa carreirinha e a próxima, com 6 pontos consecutivos. Ok? Completamos aqui, mudamos a posição da nossa agulha e vamos trabalhar mais 6 pontos. Quer dizer, são 2 carreiras com a mesma quantidade de pontos, ok? Dessa maneira. Bom, gente, no último ponto, nós vamos mudar a posição da nossa agulha para carreira superior, ficando a nossa agulha entre 1 ponto à nossa esquerda e 7 pontos à nossa direita. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, de baixo para cima. Agora retomamos esse ponto, gente, e agora vamos trabalhar 7 pontos à nossa direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Trabalhamos aqui os nossos 7 pontos, totalizando 8 pontos ao todo nesta nossa carreirinha, tá? Completamos aqui o 8º ponto. Conduzimos a nossa agulha para a carreira superior. Então, vamos trabalhar 9 pontos, da direita para a esquerda. Bom, gente, no 9º ponto, conduzimos a nossa agulha para a carreira superior, ficando dessa maneira aqui. Agora, gente, vamos trabalhar 10 pontos, ok? Da esquerda para a direita, vamos completar 10 pontos aqui. Certo? Agora, retomamos esse último ponto, gente. Vamos trabalhar da direita para a esquerda, 4 pontos, ok? Da direita para a esquerda, 4 pontos, de cima para baixo. Trabalhamos aqui 4 pontos. No 4º ponto, conduzimos a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira, tá? Agora, vamos trabalhar para o nosso lado direito. Nós temos 4 pontos para o nosso lado direito e 5 pontos para a nossa esquerda, ok? Vamos trabalhar primeiramente para a nossa esquerda, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos trabalhar os 5 pontos aqui de nossas carreiras, ok? Bom, gente, no último ponto, no 5º ponto, conduzimos a nossa agulha para a carreira inferior, fazendo esse cruzamento de linha de cima para baixo, certo? Agora vamos trabalhar 3 pontos da esquerda para a direita, vamos trabalhando 3 pontinhos, certo? Dessa maneira. Chegando aqui no 3º ponto, vamos retomar o primeiro, o segundo e o 3º ponto. Mudamos a posição da nossa agulha para conduzir a nossa agulha para a carreira superior. Bom, gente, nessa carreira superior, vamos retomar todos os 5 pontos. Da esquerda para a direita, trabalhamos os 5 pontos para que possamos conduzir a nossa agulha para o final desta carreira, tá? E aí, trabalhando aqui os 5º ponto, até o 5º ponto, perdão, até o 5º ponto, continuamos a nossa carreira para a nossa direita, de baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Nós vamos trabalhar 4 pontos dessa maneira, certo? Deixa eu trabalhar. 4 pontos da esquerda para a direita.
Ok? Bom, gente, agora vamos mudar a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior dessa maneira, certo? E vamos trabalhar da direita para a esquerda até o final dessa carreira, certo? Bom, gente, aqui fizemos 8 pontos, agora vamos fazer o 9º ponto, mudando a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira, certo? E assim vamos trabalhar a mesma quantidade de pontos aqui nessa carreira, certo? Repetimos a mesma quantidade de pontos, 9 pontos em toda essa carreira. Bom, gente, completamos o 9º ponto. Então, aqui nós temos 9 pontos nesta carreira. Agora, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior apenas de 2 pontos. Conduzindo a nossa agulha de cima para baixo no nosso primeiro ponto, no segundo ponto, mudamos a posição da nossa agulha, colocamos a nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Nós temos 2 pontos à nossa direita, certo? E temos 2 pontos à nossa direita e 7 pontos à nossa esquerda. Vamos trabalhar primeiramente o da nossa esquerda, tá? Vamos trabalhar 7 pontos assim. Bom, gente, no 7º ponto, vamos mudar a posição da nossa agulha, porque nós temos um pontinho a carreira inferior, certo? Então, vamos lá, conduzindo a nossa agulha dessa forma, tá? E aqui completando a nossa carreirinha no 7º ponto e trabalhamos aqui na carreira inferior de cima para baixo. Agora vamos retomar esse pontinho solitário aqui e vamos retomar todos os nossos pontos aqui. Antes, vamos trabalhar 3 pontos aqui, tá? Retomando nossos pontos. Dessa maneira, vamos trabalhar 3 pontos, retomando esses 3 pontos. No terceiro, a gente muda a posição da nossa agulha, porque nós temos 2 pontos a trabalhar nessa carreira inferior, aqui bem central, tá? Do nosso rostinho. Vamos conduzir a nossa agulha dessa forma, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Dessa forma, vamos trabalhar 2 pontos. Agora, vamos retomar os 2 pontos para que possamos formar aqui o espaço dos olhos. Aqui vai ser um olho, aqui o segundo olho, certo? Então, vamos retomar o primeiro e o segundo ponto para que possamos completar esse espaço aqui. Mudamos a posição da nossa agulha para que possamos continuar a nossa carreira para a nossa direita, certo? Ficando assim, e vamos completando o rostinho da nossa baiana. Isso mesmo, completamos aqui todos os nossos pontos que aqui iniciamos e vamos dar sequência em mais 2 pontos para a nossa direita, completando aqui 9 pontos, tá? Dessa maneira, gente, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira próxima. Bom, gente, agora vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, fazendo aqui 8 pontos de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Vamos trabalhar 7 pontos dessa forma. No 8º ponto, a gente muda a posição da nossa agulha, certo? Para que possamos continuar as nossas carreirinhas. Ok? Compreendido, gente? Vamos lá. No 8º ponto, mudamos a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior dessa maneira, certo? Agora, continuamos a mesma quantidade de pontos. De cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Bom, gente, completando aqui o último ponto, que é o 8º ponto, gente, conduzindo a nossa agulha para a carreira próxima, ok? Continuamos essa carreira da direita para a esquerda, a mesma quantidade de pontos. Bom, gente, agora vamos retomar todos esses pontos do rostinho, ok? Então, meninas, olha, como vocês estão vendo aqui, né? O rostinho da minha baianinha já está finalizado aqui. A questão é que eu perdi grande parte da nossa gravação. Por essa razão, gente, eu tive que fazer um novo gráfico, tá? Para dar continuação ao nosso trabalho, certo? Então, nós paramos na fase de retomar todos os nossos pontos, certo? Então, eu vou retomar todos os pontos desse gráfico aqui, tá? E vocês vão retomando até onde nós paramos aí.
ok? Vou retomar todos esses pontos que aqui iniciei, tá bom? Para dar sequência ao nosso trabalho, certo? Fazer a boca. A boca nós vamos fazer com a linha vermelha, certo? Para aqui de baixo para cima, agulha apontando para frente, não para você. Colocamos a nossa agulha na laçada e vamos trabalhar 2 pontos aqui nesse espaço, certo? Dessa maneira. De baixo para cima, agulha apontando para frente, não para você. O primeiro e o segundo ponto dessa maneira, tá? Dessa forma, vamos retomar da direita para a esquerda, o primeiro e o segundo ponto, certo? Dessa maneira. Bom, finalizamos aqui os nossos 2 pontos, né? Ficando dessa forma, vamos conduzir a nossa agulha por baixo da trama do tecido e da trama do bordado. E aqui vamos finalizar o nosso trabalho assim como eu tenho ensinado para vocês, certo? Dessa maneira. Vamos conduzir a nossa agulha para o nosso lado avesso e aqui vamos finalizar o nosso trabalho. Vamos fazer os olhos. Os olhos vamos fazer com a linha preta, ok? Nossa agulha de baixo para cima, dessa maneira. Colocamos a nossa agulha na laçada e aqui vamos trabalhar da esquerda para a direita, o primeiro e o segundo ponto, certo? Dessa maneira. De baixo para cima, a agulha apontando para frente, não para você. Retomamos o primeiro e o segundo ponto dessa forma, tá? Da direita para a esquerda e aqui vamos finalizar da mesma forma que finalizamos a boca, certo? Por baixo da trama do tecido e da trama do bordado, conduzimos a nossa agulha e passamos para o lado avesso para que possamos finalizar. E assim vamos trabalhar o nosso segundo olhinho, certo? Com a linha preta, continuamos aqui no centro, aqui entre esse ponto da direita e o ponto da esquerda, que fica centralizado entre um olho e outro. Vamos começar aqui, conferindo aqui acima da nossa boca. Acima da boca, gente, vamos conferir a primeira carreira. Na segunda carreira, conduzimos a nossa agulha dessa maneira, aqui bem centralizado, tá, gente, ó? Entre um ponto e outro da boquinha. Vou retirar novamente, olha. Pulamos essa primeira carreira aqui acima da boca. Na segunda carreira, colocamos a nossa agulha dessa maneira, de baixo para cima. Colocamos na nossa laçada, nossa agulha, ok? E na próxima carreira, de baixo para cima, novamente. Ficando assim, certo? Somente o primeiro ponto. Voltamos a nossa agulha dessa maneira para o início de onde começamos. Dessa forma, vamos continuar o nosso trabalho, certo? Ficando apenas um contorno aqui, apenas de 2 pontos, ok? Vamos, então, conduzir a nossa agulha por baixo da trama do nosso bordado, que é apenas um contorno entre um quadradinho e outro, dessa maneira, certo? Conduzimos a nossa agulha para o avesso do nosso tecido. Dessa forma. Aqui, gente, por ser apenas o contorno e não temos nada a esconder a nossa linha, vamos conduzir a nossa agulha dessa maneira, por baixo da trama do bordado, dessa forma. Certo? Mais uma vez, por baixo da trama do nosso bordado e da trama do tecido, conduzimos a nossa agulha dessa maneira. Deixa eu acrescentar um pouquinho mais para que vocês possam ver melhor. Vou retirar a nossa linha. Conduzimos a nossa agulha por baixo da trama do bordado e da trama do tecido, dessa maneira. Aqui, gente, olha, não está aparecendo a nossa agulha, certo? Então, vamos lá. Novamente, conduzimos assim, para melhor acabamento do nosso trabalho, certo? E aqui vamos conduzir por baixo da trama do tecido e da trama do nosso bordado, dessa maneira. Vamos conduzindo a nossa agulha dessa forma, mais uma vez por baixo da trama do tecido e da trama do bordado e mais uma vez por baixo da trama do bordado, tá? Gente, isso aqui não está ultrapassando para o nosso lado direito, tá vendo? Ficando assim, vamos trabalhar dessa maneira, ok? Agora sim, podemos cortar a nossa linha dessa forma, ficando o nosso trabalho dessa maneira aqui. Então, gente, agora vamos fazer o cabelinho dela, que é essa região que está aqui, nessa parte cor cenoura. Nós vamos bordar com a linha preta, vamos trabalhar toda essa parte aqui, tá? Então, meninas, com a linha preta, vamos trabalhar o cabelo da nossa baioninha, que é toda essa parte que está o gráfico laranjado, tá? Laranjado, cenoura, sei lá. Essa cor aqui diferente, ok? Colocamos a nossa agulha na laçada com a linha preta e vamos trabalhar. 6 pontos nessa carreira. De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Vamos trabalhar 6 pontos, tá? Da esquerda para a direita. Chegando ao 6º ponto, vamos retomar o nosso primeiro ponto para que possamos conduzir a nossa agulha para a nossa carreira próxima. Na nossa carreira próxima, gente, nós temos 5 pontos, tá? Vou diminuir um pouquinho para ficar melhor a imagem para vocês. Vamos trabalhar 5 pontos de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Trabalhamos 5 pontos dessa forma. Chegamos ao último ponto, gente. Vamos retomar esse primeiro ponto para que possamos conduzir a nossa agulha da esquerda para a direita, conduzindo para a nossa carreira superior. Nessa carreira superior, nós temos 4 pontos. Da esquerda para a direita, vamos trabalhar os 4 pontos, tá? De baixo para cima, a agulha apontando para frente e não para você. Ficando aqui dessa maneira. E vamos retomar todas essas carreirinhas dessa forma, tá? Vou retomar aqui os pontinhos e vocês retomam de vocês também.
Vamos fazer o turbante. Na mesma carreira do alinhamento da boca aqui, ao lado do rostinho, vamos conferir aqui do lado do rostinho, os 3 pontinhos do rosto e continuamos aqui dessa maneira, nessa carreirinha. Vamos fazer 2 pontos em linha vermelha, ok? Para que possamos começar o turbante do nosso trabalho. Dessa forma, gente, eu tô numa sinusite, me desculpa aí, tá? Vamos fazer o primeiro e o segundo ponto, dessa maneira. Ok? Retomamos esses 2 pontos, dessa forma. E aqui vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Trabalhamos o primeiro e o segundo e o terceiro ponto dessa maneira, tá? O terceiro ponto, gente, nós mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima. Agora, vamos conduzir da direita para a esquerda, o primeiro e o segundo e o terceiro ponto da mesma maneira, tá? Vamos trabalhando assim. Agora, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, de cima para baixo, da esquerda para a direita. O primeiro e o segundo ponto. Agora, o terceiro ponto, mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima. Conduzimos da direita para a esquerda, de baixo para cima. O primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Ok? Agora, gente, vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. E vamos trabalhar o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto ponto dessa forma, tá? O quarto ponto, gente, vamos mudar a posição da nossa agulha para conduzir a nossa agulha para a carreira superior, ok? Dessa maneira aqui, no quarto ponto. Mudamos a posição da nossa agulha de baixo para cima, a agulha apontando diretamente para frente, não para você. Agora, da direita para a esquerda, vamos trabalhar 4 pontos, novamente, da direita para a esquerda. Dessa forma, vamos até o quarto ponto dessa mesma maneira, sem mudar a posição da nossa agulha. Bom, gente, agora vamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior, de cima para baixo. Agora mudamos a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha de cima para baixo. A agulha apontando diretamente para você, vamos trabalhar 4 pontos novamente. Dessa forma. No último ponto, mudamos a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior. Dessa mesma maneira. Continuamos trabalhando da direita para a esquerda, 4 pontos. Novamente. Ok? Agora, gente, mudamos a posição da nossa agulha. Nossa agulha ficou entre 1 ponto à nossa esquerda e 4 pontos à nossa direita. Vamos trabalhar primeiramente da nossa esquerda, de cima para baixo. Retomamos o primeiro ponto, da esquerda para a direita, e vamos trabalhar os 4 pontos que ficaram em nossa direita, ok? Trabalhamos de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você, até o penúltimo ponto. No último ponto, mudamos a posição da nossa agulha, conduzindo a nossa agulha para a carreira superior, dessa maneira, ok? Bom, gente, agora vamos trabalhar da direita para a esquerda. Vamos trabalhar 5 pontos, ok? Dessa forma. Chegamos ao 5º ponto, retomamos 2 pontos da esquerda para a direita para que possamos conduzir a nossa agulha para a carreira superior. 2 pontos retomando e assim conduzindo a nossa agulha. Chegamos na carreira superior, de cima para baixo, a agulha apontando diretamente para você. Até o último ponto. Retomamos um ponto para conduzir a nossa agulha para a carreira superior de um só ponto, gente. Olha, somente um ponto, de baixo para cima. Retomamos esse único ponto de cima para baixo. E aqui vamos retomar todos os nossos pontos para que possamos completar os pontos do nosso turbante, ok? Vou retomar aqui os pontos e vocês retomam os pontos dos seus trabalhos, ok? Bom, gente, finalizei aqui o lado do nosso turbante. Assim, chegamos na etapa que nós paramos o nosso trabalho anterior, certo? Então, vamos retomar todos os nossos trabalhos agora, dar continuação no nosso trabalho que aqui nós iniciamos, tá ok? Para que possamos, quando finalizar, porque esse daqui está faltando muita coisa para trabalhar, certo? Então, já que continuamos aqui, e na nossa próxima aulinha, nós vamos finalizar o nosso turbante, tá? E dar continuações ao nosso trabalho, tá? Para não ficar tão longo o nosso trabalho de hoje, vamos finalizar aqui a nossa aulinha, tá? Aguardo vocês até amanhã, se Deus quiser. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, tá? Até amanhã.